Fala pessoal, tudo bem? Pessoal da Energia aí, a gente está aqui em mais uma transmissão da Energia para fazer uma análise do edital da Prefeitura de Itajaí, mais especificamente na área tributária, né, os cargos que nos interessam nessa área. Então, vou passar os principais pontos do edital, né, e depois fazer uma análise das disciplinas com algumas dicas, sugestões de estudo, né, e algumas estatísticas, tá bom, gente? Não vamos perder mais tempo, vamos ali para a nossa tela. Então, gente, na área fiscal a gente tem dois cargos que nos interessam, né? O cargo de assistente tributário municipal e o de auditor fiscal, o número 1, né? Que é o tributário. O outro é o fiscal de obras, o cargo número 2 é o fiscal de obras, né? Em ambos os cargos a gente precisa ter curso superior, né? A carga horária é idêntica para ambos. A remuneração, o assistente tributário municipal, hoje o inicial dele é 5.247 e o edital prevê 15 vagas, tá, gente? Já o auditor fiscal municipal, embora no edital esteja previsto ali 7.500, tá? Na realidade, quem for aprovado e assumir vai ganhar também um valor a título de auxílio combustível, dá uns R$ 2.600, e mais 7% de pós-graduação para quem for pós-graduado. Então a remuneração vai para mais ou menos 10 mil, acima de 10 mil, né? Então se torna um cargo bem mais interessante e mais vantajoso, tá? A princípio a gente tem só 2 vagas, né? A carreira foi reestruturada recentemente, mas sempre tem margem para chamarem mais de 2, tá bom? Principalmente se o concurso for prorrogado, a validade dele, enfim. Então, nossas inscrições, né, a gente já está em período de inscrição. A gente tem praticamente aí mais 13 dias para efetuar a inscrição no valor de R$100, né? Então, detalhando um pouquinho o número de vagas, a gente percebe que o assistente tributário municipal ele reservou uma vaga para pessoa com deficiência, né? E 14 vagas para ampla concorrência. Já o auditor fiscal municipal, ele não trouxe vagas reservadas no edital, mas a gente sabe que se as nomeações forem acima de 10, né, a gente tem que ter uma vaga ali reservada para pessoa com deficiência, tá bom? As nossas provas, gente. A prova de auditor, ela vai ter 60 questões, tá? O que eu chamo a atenção aqui na distribuição das questões? 10 questões de português e 10 questões de raciocínio lógico. Né? A gente tem basicamente 30% da nota em 2 assuntos, em 2 questões. Né? Professor, então eu não posso deixar de lado das outras e só focar nessas 2? Não, né, gente? A gente vai ter que fechar essa prova. Mas essas 2 disciplinas elas vieram com bastante peso. Então, qual é a estratégia, né, gente? Pegar todas as questões da banca, né, do concurso recente até os mais antigos, e fechar todas, tá? Essas matérias a gente tem que estar realmente afiado. Depois eu vou dar algumas dicas do que estudar, tá bom? Na parte específica, a prova de auditor ela vai ter 40 questões, né? E já a prova de assistente ela vai ter 35, né? E só 5 de raciocínio lógico. Mas é a mesma coisa, devido ao peso das questões, português, raciocínio lógico, equivalem a 30% da prova, tá? Português na prova de assistente é 20% da nota, né, gente? É 1/5 da nota. Então é bem importante. O edital fala em nota mínima, tá, gente? A nota mínima é 6, mas a gente tem que saber que a gente não pode trabalhar hoje em qualquer concurso, né? Por menor que seja, com nota mínima, né? Com nota de corte. A gente sempre tem que estar pensando ali em notas altas, né? Em notas altas. Então, essa é uma prova, principalmente a prova de assistente, é uma prova para a gente ir lá e gabaritar, tá bom? Ir lá e gabaritar, e matar as 50 questões, né? Das matérias, essas são matérias frequentes em concurso da área fiscal, então a gente não tem nenhuma grande novidade, né? Apenas a legislação municipal. Então essa parte da legislação municipal a gente está trabalhando aqui no Energia, né? Com bastante detalhamento, bastante esquemas, questões inéditas, né? A gente vai criar uma base suficiente para matar todas as questões da prova, tá? Embora o edital ele não tenha trazido a divisão das questões no conhecimentos específicos,
Eu vou dar aqui mais ou menos uma projeção do que eu imagino que venha na prova, tá? Vamos voltar aqui na tela. Então aqui os horários, né, gente? É importante que a gente pode fazer as provas de manhã e de tarde, né? Então a gente pode, estudando para auditor, a gente está estudando todo o conteúdo de assistente, tá? Depois eu vou detalhar também isso lá no conteúdo programático, na análise do conteúdo programático, tá? Então a gente pode ficar bem tranquilo quanto a isso. Vale a pena, paga 2 inscrições, pagam, né? Claro, se for doador de sangue, Santa Catarina não paga, enfim. Mas pelo conteúdo estudado, vale a pena fazer as 2. Eu faria as 2, tá bom? Gente, critério de desempate, né? Essa vai ser uma prova que o pessoal vai ficar com a nota lá em cima. Então, com certeza, os critérios de desempate eles vão prevalecer, tá? A gente tem aquela exceção lá do Estatuto do Idoso, né? Então, acima de 60 anos, automaticamente já fica à frente dos demais, né? E tirando essa parte do Estatuto do Idoso, primeiramente conhecimento específico, depois português, depois raciocínio lógico, tá? Daí a importância da gente também fechar o conhecimento específico, tá bom? O resultado final, gente, lá no dia 5 de fevereiro, né? Então a gente já está batalhando aí há 15 dias, vai batalhar até dia 19 de janeiro, para no dia 5 ser aquele dia da comemoração, né? Dia da festa, dia da choradeira. Aí liga para a mãe, né? Liga para a namorada. Mas para a gente chegar lá e comemorar, a gente tem que batalhar e trilhar bastante esse caminho, que é bem difícil, tá, gente? Então, poxa, é um edital que pega Natal, que pega Ano Novo, né? Mas a nossa vida de concurseiro é essa, né? A gente, às vezes, tem um Natal estudando e não vai para a praia, não aproveita, né? E no outro a gente está nomeado e pode fazer uma viagem, e pode dar um presente legal para a pessoa que a gente ama. Então a gente tem que realmente abstrair de tudo que está acontecendo ali fora, tá, gente? Esse esforço ele nunca é em vão. Esse concurso está aí, é uma excelente oportunidade, um salário acima de 10 mil para auditor, né? E você para os fortes, tá? Concurso em janeiro e fevereiro é para os fortes, para aqueles que realmente sabem onde querem chegar, sabem onde vão chegar. Beleza, gente? Então fica a dica aí, se dia 5 quer comemorar, vai ter que passar Natal, Ano Novo, final de ano ali, atrás da mesa estudando, tá bom, gente? Mas como eu falei, todo esforço ele é recompensado, tá bom? Vamos voltar aqui na tela, rapidinho. Fiz aqui uma projeção mais ou menos do que eu penso que vem de questões na prova, tá? Para auditor e para assistente. Para auditor, gente, eu não vejo como vir mais de 5 questões para civil, penal e empresarial, tá? Então vai ficar nessa faixa de 3 e 4 questões para cada uma delas. A gente não tem mínimo por questões, né? Então a gente mais ou menos tem que estudar todas iguais, tá? Legislação tributária, o direito tributário e contabilidade são as principais disciplinas, né? A não ser que seja uma prova muito atípica, como foi o ISS São José, que teve um peso absurdo ali para direito civil, enfim, a tendência é sempre vir o maior peso naquelas matérias que são diretamente relacionadas à área fiscal, né? Aí vai a contabilidade, a legislação e tributário. Legislação tributária, eu estou projetando entre 7 e 9 questões para auditor e para assistente entre de 8 a 10 questões, tá bom, gente? De fato, a matéria é uma das matérias mais importantes, né? Isoladamente, português e raciocínio lógico são as mais importantes, tá bom? Mas dentro do conhecimento específico, lembrando que é critério de desempate, o primeiro critério é o conhecimento específico, a gente tem que estar preparado para estudar todas elas, tá? Professor, então eu posso deixar alguma matéria de lado? Eu não deixaria nenhuma, tá? Não deixaria nenhuma. A banca, quando ela não coloca o número de questões por disciplina, ela sempre está apta a aprontar alguma surpresa para a gente, né? Então não se assustem se acontecer como aconteceu em São José, de vir mais de questões de direito civil, por exemplo, do que de legislação tributária. Mas a gente tem que estudar todas elas, tá? Tem que estar voando em todas elas. Para assistente, gente, é a mesma coisa, né? Português tem até mais peso. Individualmente vale 20%. Eu já projeto
que a legislação tributária e português vão ser as mais importantes para assistente, porque são menos matérias, tá? Mas a gente criando a base para auditor, a gente faz a base para qualquer, para a prova de assistente, tá? Não precisa se estressar em montar alguma estratégia diferente para fazer a prova de assistente. Pessoal, vamos fazer aqui uma análise, disciplina a disciplina, tá? A minha dica, a minha sugestão, a estratégia que eu adotaria para a gente encarar cada disciplina, né? Então, a língua portuguesa a gente vai ter ali 15% do peso de auditor e 20% do peso de assistente, né? É bastante coisa. Quais são os assuntos mais cobrados, tá? Da FEPESE? Estruturação e articulação frasal e textual e a compreensão e interpretação de textos. Gente, a FEPESE trabalha textos, né? Qual é a dica de estudo? Gente, peguem a prova, tá? E façam a prova completa. Então, pega a prova lá do ISS Criciúma, a prova de Chapecó, as provas mais recentes, a prova lá de Floripa de 2014 e façam a prova toda. O texto e as questões que foram formuladas em cima do texto, né? Na interpretação, na reescrita, naquela parte de coesão, a gente sempre derrapa, né? A gente sempre derrapa. Então, o estudo por assuntos, ele é válido, ele também dá resultado. Vou estudar todas as questões de acentuação, de ortografia, de concordância da FEPESE, ele é válido. Mas é fundamental que a gente tenha essa estratégia de estudar com o texto de apoio, de voltar no texto, de marcar o texto e resolver a questão, tá? Então, façam a questão por prova, né? Se tiver um texto e 5 questões baseadas no texto, resolve aquelas 5 questões baseadas no texto, tá bom? Raciocínio lógico, tá, gente? Também vem um conteúdo bem grande, não apenas raciocínio lógico, também tem alguns conteúdos de matemática. Eu apurei das questões, da base de questões da FEPESE, que os assuntos mais cobrados são aquela parte de fundamentos de matemática, né? Então, propriedades, mínimo múltiplo comum, enfim, aquela parte mais introdutória, frações, né? Números decimais, arranjo de permutação e probabilidade, que já são áreas lá mais da matemática, né? Não são tanto do raciocínio lógico. Então, embora a matéria venha como raciocínio lógico no edital, né? Os conteúdos mais cobrados da FEPESE no histórico são questões de matemática, tá? Professor, então quer dizer que eu não preciso estudar raciocínio lógico, que eu só preciso estudar isso? Não, tá? Quero dizer que o que a banca mais cobra é isso, né? Então vamos dar uma atenção especial para esses assuntos aqui. Mas a gente tem que fazer todas as questões. Então, filtra lá, banca FEPESE, pega todas as questões e tem que resolver todas, tá? Estratégia para estudar raciocínio lógico e matemática, principalmente para quem tem dificuldade, tá? Tem que estudar todo dia, todo dia. Então, a gente está hoje aqui no dia 28, a gente tem aí mais ou menos 50 dias até a prova, a gente tem que estudar nos 50 dias matemática, tá? Fazer questões. Poxa, só consegui separar aqui 45 minutos do meu dia para estudar matemática e consegui resolver 5 questões. Tá valendo, tá? Mas para quem tem dificuldade, enfim, a gente tem que ter contato diário. Essa é a estratégia para estudar raciocínio lógico, tá? Matemática financeira é uma disciplina que é só para auditor, né? Por a gente já ter uma base grande de raciocínio lógico de questões na prova, eu não vejo como essa matéria vindo tão relevante para auditor. Eu colocaria ali de 2 a 3 questões, tá? Assuntos mais cobrados, gente. Juros simples, juros compostos, taxa real e taxa efetiva, né? São assuntos bem relacionados. Vale a mesma estratégia para raciocínio lógico, né? Poxa, eu tenho dificuldade em decorar as fórmulas de desconto, em decorar as fórmulas de amortização. Todo dia questões, tá? Fazer questões diariamente até a prova, tá? Contabilidade, gente, ela veio também só para auditor, não cai para assistente, né? Conteúdo bem típico de contabilidade, bem amplo, então a gente não vai ter nenhum tipo de surpresa. Dica, gente, assuntos mais cobrados, né? Na base de questões. As demonstrações contábeis, né? A FEPESE não é tanto de exigir cálculo, ela é mais de exigir a parte teórica, né, dos pronunciamentos, então vale a pena a gente fazer as questões de pronunciamento. Contabilidade de custos e os conceitos básicos lá introdutórios, né, objeto, campo de aplicação, enfim, o CPC 00 são os pontos fundamentais ali de cobrança da FEPESE, tá? Direito civil, gente, também
é uma disciplina que só cai para auditor, ela não cai para assistente, né? Dentro daquele conteúdo, os assuntos mais cobrados é aquela parte das pessoas, né? Pessoas naturais, pessoas jurídicas, os fatos jurídicos, né? Enfim, todo aquele arcabouço ali que é gigantesco, não é pouca coisa, e o direito das obrigações, tá? Professor, eu nunca estudei civil, eu não sei nem por onde começar. Não vou conseguir vencer esse conteúdo na prova, o que eu faço? Estudo aqueles tópicos 1 e 2, tá bom? Pega o seu material ali, o seu livro, filtra as questões e estuda as pessoas e os fatos jurídicos, né? Se vierem ali 3, 4 questões na prova, no mínimo 2 vão ser sobre esses assuntos, tá? A gente mata 50%. Mas a ideia é sempre a gente fazer toda a base, estudar todos os assuntos, fazer questões sobre todos os tópicos do edital, tá? Para não ter surpresa, tá? Essa é uma prova que ela não admite erro. Direito penal, gente, também é uma disciplina só para auditor, né? Assuntos mais cobrados, gente, os crimes contra a administração pública, a lei de improbidade, que é um tópico de direito administrativo, mas às vezes vem no direito penal, né? E os princípios do direito penal lá do artigo 5º da Constituição, tá bom? Então, professor, não tenho tempo, não vou conseguir estudar, enfim, foca em crime contra a administração pública e lei de improbidade, tá bom? Se tiver de 3 a 4 questões ali, 2 questões aqui a gente vai matar com esses assuntos, tá bom? Auditoria, gente, também é um tema só para auditor, né? O edital de auditor ele é mais amplo, por isso que vale a pena a gente estudar para auditor e fazer a prova de assistente, tá? Também, gente, dentro das questões cobradas, tipicamente ali da FEPESE, né? Assuntos mais cobrados, testes de procedimento de auditoria, a parte de amostragem e os testes em áreas específicas, né? Aqueles testes para caixa, para ativo físico, né? Então, o tema ele é recorrente, como é uma prova para auditor, eu já coloco um peso maior, uma importância maior para essa disciplina, assim como para contabilidade, tá bom, gente? Tem que tentar estudar tudo, não conseguiu, vamos focar nos procedimentos e nos testes, que também já é bastante coisa, que a gente com certeza pontua na disciplina, tá? O direito administrativo, daí já é um conteúdo que ele é comum para ambos os cargos, tá? Tanto para assistente quanto para auditor. Assuntos mais cobrados, gente. Licitações, a parte de agentes públicos e atos administrativos. Importante, tá? Cai o estatuto do servidor no programa do edital, vai ter questão na prova, né, gente? Então, ali onde tem agentes públicos, com certeza vem uma questão de estatuto, tá? Tem que ter contato com a literalidade, tem que fazer questões inéditas. Tiver alguma dificuldade, enfim, pode me procurar, eu estou sempre à disposição, tá bom? Para tirar algum tipo de dúvida, inclusive em outras disciplinas. Mas licitações, a parte do estatuto do servidor e atos administrativos, com certeza a gente vai ter questões na prova, tá bom? A lei orgânica também veio dentro da parte de direito administrativo, tá, gente? Então, como é que a gente faz para estudar a lei orgânica do município? A gente pega e lê todos aqueles artigos, aquela quantidade de páginas? Não, gente, a gente estuda o quê? O que tiver na lei orgânica que é diferente da Constituição, né? Então, a licença do prefeito, as comissões lá da Câmara, o número de vereadores, enfim, aquelas disposições que são típicas do município, a gente grava aquilo ali, a gente estuda isso ali, tá bom? Direito empresarial, gente. Vem um conteúdo, parece que é pequeno, mas ele é gigantesco, tá? Ele é comum para auditor e para assistente. Professor, eu não vou conseguir estudar, aquela velha história, não consigo estudar, enfim. O que eu faço? Gente, entre esses dois tópicos, a FEPESE cobrou mais do histórico, na base histórica de questões, ela trabalhou muito mais questões de sociedade anônima, tá? Da lei das SAs. A 6404 de 76, tá? Mas, de novo, é importante o conceito de empresário, o conceito de estabelecimento, quem não pode ser empresário, enfim, isso sempre vai cair, tá? Eu colocaria ele de 3 a 4 questões, a SA é o mais importante, mas aqui eu não arriscaria não estudar um outro assunto, eu estudaria os dois assuntos, tá? Com a mesma atenção. Direito constitucional, gente, também é um tema comum a ambos os cargos, né? Então a gente estudando para um
está fazendo a base para outro. Assuntos mais cobrados, tá? A parte de organização do Estado, né? A competência lá a competência do presidente, dos ministros, enfim, a parte da administração pública, né? A parte do artigo 37 lá, e a organização dos poderes, tá? Importante também, gente, essa parte de tributação e orçamento, embora a FEPES não tenha tantas questões, como a gente vai fazer uma prova para fiscal do município, né? Aquela parte do sistema tributário nacional, ela é importante, né? Ela é mais cobrada na parte de direito tributário, mas ela também está aqui na parte de direito constitucional, tá? Então a gente tem que ter bastante atenção para isso. Direito tributário, gente, é outra matéria importantíssima. Essa é matéria-chave nos dois cargos, tá? A gente tem que estudar com afinco ambos os cargos. O que é mais importante, né? O que é os temas mais cobrados, favoritos da FEPES? Sempre fazendo aquela ressalva, né, gente? É o que ela costuma cobrar. Não quer dizer que é o que vai estar na prova, né? Mas a gente tem um parâmetro para o que priorizar numa eventual revisão, né? Ou numa eventual falta de tempo. As limitações constitucionais, né, gente? Aquela parte tanto de princípios constitucionais quanto de imunidade, tá? Isso aqui é fundamental, para qualquer banca sempre vai ser o assunto mais cobrado, né? A parte de obrigação tributária, responsabilidade, sujeição passiva, né? E o crédito tributário, né, gente? A parte de lançamento, suspensão, extinção, exclusão do crédito tributário, preferências, privilégios, é bastante coisa, né? Os filtros são bem macros. Eu chamo a atenção, gente, para a Lei Complementar 116, né? A gente vai estudar lá em legislação a Lei Complementar 2903, né? Ela reproduz a 116, então a gente pode fazer esse paralelo, né? Poxa, eu vou estudar só a 116 de forma isolada? Não. Eu vou estudar primeiro a Lei Complementar 29, né? E no que ela for diferente da 116, eu vou estudar a 116, né? Mas estudando a 129, a gente está estudando automaticamente a 116, tá? E por fim, a Lei Complementar 123, que é a Lei do Simples Nacional, né? Até o artigo 41, então vai falar ali do tratamento diferenciado, vai falar de quem pode aderir ao regime jurídico de arrecadação única, quem está impedido, né? Vai conceituar a micro e pequena empresa, vai colocar os limites de enquadramento, situações para desenquadramento por opção, desenquadramento de ofício, toda essa parte fundamental, a base ali do Simples, está entre o 1 e 41, tá? Então é bastante coisa para estudar, mas a gente viu que direito tributário não tem tanta incidência assim, né? Não tenho tempo de estudar o Simples, paciência. Vamos trabalhar com o que a gente sabe que vai cair, que é a parte da Constituição e do CTN, tá? E por fim, a disciplina de legislação tributária, tá? Eu vou até aumentar a tela aqui. Como eu já vinha ressaltando, todo o conteúdo de assistente está dentro da parte de auditor. A única parte de auditor que não vai estar em assistente é a parte do domicílio tributário e o Código de Defesa do Contribuinte, né? Eu vou trabalhar essa disciplina com vocês aqui no Energia. O curso já está quase todo montado, finalizado já com questões inéditas, com esquemas, com resumos, tá? Todos os pontos dos principais decretos, principais leis, eles vão ser mapeados, a gente vai chegar para essa prova em condições de gabaritar, tá bom? Então vale a velha dica, né? Estudando para auditor, automaticamente está estudando para assistente, né? Pelo diferencial de conteúdos, vale a pena a gente fazer as duas provas, não teria por que a gente não fazer, né? Então, gente, aqui a gente encerra aqui essa transmissão, essa análise do edital, né? Procurei aqui trazer os principais pontos do edital e como que algumas estratégias de como a gente estudar cada matéria ali. Então, continua à disposição. A equipe da Energia aqui também está à disposição para tirar algum tipo de dúvida, gente. Fiquem à vontade aí para mandar perguntas, para mandar comentários. A gente está aqui para auxiliar, para dar alguma dica, para esclarecer algum ponto que não ficou claro. E a gente se vê nas aulas aqui da Energia. Muito obrigado.